dividindo os seus ministérios ou as suas secretarias para atender justamente os partidos que o apoiam. É a tal da governabilidade, não é isso? Em busca da governabilidade. É isso mesmo, o PT está tão fragilizado, chegou à presidência da República, mas não significa, como o Olavo Carvalho falava muito isso, chegar à presidência da República não é chegar ao poder, mas é um caminho para se chegar ao poder. E é esse caminho que ele está trilhando, né? Primeiro chegou, foi eleito a presidente da República, está procurando inclusive partidos que votaram contra ele, né, para a presidência, foi atrás de vários partidos e quis saber se poderia contar com alguns, ou seja, para evitar que embarque para a oposição, uma estratégia para isolar o PL. Agora, veja bem que Lula está inseguro, mais inseguro do que muita gente por aí que está muito afoito. Ele dizendo aí que é preciso ter uma certeza a partir da diplomação do dia 12, aí ele fala, tem na cabeça 80% do corpo ministerial, isso também não é verdade, pode ter na cabeça dele, mas ele não domina isso, quem domina são os partidos políticos, né? E haverá a indicação de alguns ministros logo de cara, o ministro da Defesa, e dá nessa entrevista sinais claros ali de perfil do ministro da Economia. Será o ministro da Fazenda, vai separar, o Ministério do Planejamento vai cuidar de orçamento, de contas do governo, né? E o ministro da Economia ou da Fazenda vai definir linhas programáticas. E ele já define que Lula será o ministro da Fazenda. E é isso que assusta ainda mais as pessoas que entendem a cabeça do PT e a cabeça do Lula. Ele dá até ali as linhas da economia, superávit fiscal, né? Quer também reduzir a dívida interna. No primeiro governo dele ele reduziu a dívida externa, acabou, o Brasil não tem mais, praticamente não tem a dívida externa, mas a dívida interna está monstruosa. O Brasil hoje gasta 2 trilhões de reais para o serviço da dívida, não é pagar a dívida interna, né? Então ele deu as linhas ali de que o Haddad pode ser esse ocupante do ministério, mas o ministério, o ministro mesmo será ele. Ele sinaliza então que vai se encontrar com Roberto Campos Neto, presidente eleito, se encontrar com o presidente do Banco Central, que é independente e tem mandato mais 2 anos no governo Lula. Então ele poderia simplesmente nomear um ministro para conversar com o presidente do Banco Central, nada mais natural. É estranho que o presidente faça esse tipo de ação. Então Lula será o ministro da Fazenda. Por outro lado também, ele dá uma demonstração clara de que vai fazer essa composição. Simone Tebet, por exemplo, Lula é visível, gostaria de nomeá-la ministra, mas o MDB dizendo, olha, peraí, se está convidando o MDB, significa que o MDB vai indicar, não é indicar uma pessoa do MDB, e o MDB tem uma linha, tem uma fila dos poderosos, e Simone Tebet não está na frente desta fila poderosa do MDB. Então Lula poderá dar um ministério para Simone Tebet, mas será na tal cota pessoal, cota dele, porque o MDB quer indicar lá os seus postulantes mais antigos. Fala-se no filho do Renan Calheiros, o Renanzinho, né? E por outro lado, Lula teve uma reunião que é considerada assim importante com o ex-presidente José Sarney, com mais de 90 anos, 92 anos, e ele falou, Lula, né, de que respeita o ex-presidente, esse senador e tal, e que tem muito respeito a ele. Já é uma consulta ao alto clero do MDB e que tem uma forte influência, inclusive, com o judiciário. Tem muita gente aqui avaliando de que o futuro governo pode, sim, se aliar ao judiciário, aí ficaria forte demais, só restando o Congresso Nacional. Se o Congresso existir, seriam os dois contra o Congresso Nacional. Então, este é o panorama. Esta é a linha desta fala do ex-presidente Lula, já saiu daqui de Brasília, passou uma semana aqui em Brasília, semana inteira aqui em Brasília, de domingo até hoje, teve várias reuniões, e algumas públicas, outras privadas. A reunião dele com o presidente da Câmara mesmo, eu tentei de todas as formas apurar lá o que foi falado, mas ninguém sabe. Até os mais próximos aliados do Lira não dizem que ele não fala. E, enfim, foi uma reunião realmente entre os dois, difícil de ser apurada quando só dois assim, mas foi uma semana onde o Lula veio aqui dar ordem dizendo para a Gleice, olha,
Você vai cuidar do PT, não vai ficar no ministério, não. Assim como vários auxiliares ali do centro de convenção. Lula está dando muita importância aqui à diplomação. E eu concordo com ele. A diplomação é importante, né? É quando ele passa um patamar diferente, para ser questionado só muito depois. A partir da diplomação, ele fica apto a tomar posse. Portanto, bem seguro, rapaz.